eu vou trazer aqui uma frase e eu realmente gostaria que você refletisse sobre a mesma. Sucesso nunca é solitário e o que determina a sua capacidade de acessar e impactar outras pessoas é efetivamente a sua capacidade de persuasão e influência. Por isso, então, eu vou trazer aqui algumas técnicas de persuasão que seguramente vão fazer você alcançar alguns de seus objetivos na sua vida com muito mais facilidade. Se isso é importante para você, então senta o dedo aqui no curtir, que é exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Como Convencer, para você efetivamente aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar muito mais impactante, muito mais influente. Hoje falaremos efetivamente sobre técnicas de persuasão, afinal, não existe sucesso solitário, você efetivamente tem que cativar, influenciar, convencer, se aproximar, mobilizar outras pessoas. Qualquer negócio, pessoa, projeto, produto ou área que você atue e efetivamente queira crescer, o único fator em comum a todos eles é que realmente para você atingir uma posição de destaque, isso não vai acontecer sem outras pessoas. Mais uma vez, sucesso solitário não existe e a persuasão é o que entra exatamente na hora de você impactar, acessar essas outras pessoas. Infelizmente, o que a gente consegue atingir sozinho é muito limitado e exatamente por isso, geralmente a barreira de crescimento encontra-se aí, mobilizar outras pessoas durante o processo, sejam clientes, parceiros, funcionários, fornecedores, etc. Não importa, sozinho, efetivamente, ninguém conseguiu criar um negócio de sucesso e nunca conseguirá. Então vamos lá, vou te trazer aqui 5 elementos para você realmente aumentar a sua propensão, aumentar a chance de você cativar a atenção das pessoas com muito mais facilidade. O primeiro deles é a autoridade. A autoridade, em primeiro lugar, ela traz 2 grandes benefícios. Ela traz muito mais credibilidade, ou seja, o que você disser, as pessoas vão acreditar com muito mais facilidade. E segundo, faz com que as pessoas te ouçam. Quando você é autoridade, a chance de você ser simplesmente mais uma voz na multidão é muito menor, ou seja, você tem mais uma vez a chance de ganhar o principal ativo das pessoas, que é a atenção delas. Afinal, todas as pessoas têm problemas e todos nós queremos ouvir o que autoridades no assunto têm a dizer, porque a gente sabe que as autoridades sabem mais do que nós mesmos a respeito dos nossos próprios problemas. E isso é extremamente atrativo para a gente, afinal, a gente quer solucionar o problema e se a gente sabe que alguém pode nos ajudar, a gente dedica muita atenção a essas pessoas. Então, quais são as maneiras de você efetivamente mostrar a sua autoridade? Pode ser sim a sua formação, pode ser também a quantidade de pessoas que você já impactou, transformou, gerou resultado. O grande ponto é, demonstre a autoridade que você já construiu e se você não sabe como construir autoridade, eu fiz um capítulo especificamente para falar a respeito disso, que você pode achar ao redor aqui do capítulo de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reciprocidade. Sempre entregue antes de você pedir alguma coisa. Obviamente, você não precisa sair doando, dando tudo que você tem por aí. Você pode e deve ser estratégico. Você pode, por exemplo, fazer um favor antes para aquela pessoa. De repente, entregar uma parte do seu serviço de forma gratuita. De repente, dar um conteúdo gratuito para a pessoa já ter ali algum tipo de transformação e também já conhecer você. Coaches fazem isso, eles podem dar de repente uma primeira sessão gratuita. Enfim, as possibilidades são infinitas. O grande ponto é, seja criativo e ache um jeito de gerar valor para a pessoa antes de você querer alguma coisa em troca dessa pessoa. Isso vai fazer com que a relação seja muito melhor. Quando você já chega querendo tirar alguma coisa de alguém, o cérebro da pessoa entra em estado de proteção. Por outro lado, quando você realmente chega entregando algo para a pessoa, o cérebro entra em modo de retribuição e é um cenário muito melhor, muito mais fértil, muito mais agradável de se conviver. Terceiro ponto é porquê. Tenha um porquê, você sempre tem que saber o motivo das coisas que você faz. Se você chega para uma pessoa, por exemplo, e diz, olha, você tem que fazer alguma coisa e vira as costas e vai embora. Você concorda que fica um buraco na mente da pessoa e ela vai simplesmente completar esse buraco como ela quiser? Poxa, por que ele está me pedindo isso? Será que tem algum motivo escuso? Será que é alguma coisa esquisita? Qual é o real motivo? Isso vale para absolutamente tudo, mas vamos supor que você quer vender alguma coisa para alguém. Você vira para essa pessoa e fala, olha, você tem que comprar hoje, hoje é o último dia. E não dá motivo nenhum. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, ela pode achar que é mentira. Segundo, ela pode achar que o produto que você tem vai vencer e você está ali desesperado para empurrar esse produto para ela. Enfim, você percebe que você deixou um buraco na mente da pessoa e ela constrói esse buraco, ela preenche esse buraco da maneira que ela quiser e isso você simplesmente não vai gerenciar. Então, para você persuadir e influenciar uma pessoa, você deve sim ter controle do processo e você não pode deixar a pessoa simplesmente preencher da maneira que ela quiser, porque provavelmente
provavelmente ela vai assumir que você representa algum tipo de risco, afinal você não se preocupou em realmente entregar o motivo para ela. Então entregue. E essa é só a primeira parte. Existe um ponto um pouco mais profundo do que esse. O porquê conecta com o nosso sistema límbico, o nosso cérebro mais emocional, e quando você faz isso, você realmente faz com que a pessoa se conecte muito mais com você. Isso é muito mais forte do que você virar para essa mesma pessoa e dizer para ela, olha, eu quero que você faça isso para baixar o seu índice glicêmico. Você não tem um real porquê, ela não consegue associar e ter a real causa, que realmente é o grande ponto. Qual é o grande porquê? Qual é o grande motivo de eu baixar o meu índice glicêmico? Você não deu esse porquê para ela. Obviamente, a vida dela é muito mais importante do que o índice glicêmico dela, que talvez ela nem saiba o que quer dizer isso. Então, tenha o seu porquê, saiba o real motivo de você fazer o que você faz, de dizer o que você diz, de você realmente estar presente com aquela pessoa. E isso já leva a gente para o quarto elemento, que é clareza. Clareza é tão importante que eu vou dividir em dois elementos diferentes e serão o quarto e o quinto aspecto. Mas em primeiro lugar, então, vamos para a clareza como a gente a entende. Se você realmente quiser convencer uma pessoa a comprar um produto seu e você chega para ela, olha, você tem aqui 50 opções para você escolher. Como assim 50 opções? Isso vai gerar uma confusão mental gigantesca para aquela pessoa. E eu te digo, você quando oferece 50 opções, você não é melhor do que um catálogo de produtos. A pessoa lendo um catálogo de produtos talvez tivesse mais informação, mais clareza do que você ali na frente dela. Se você realmente quer persuadir e influenciar, isso significa que você tem que ter autoridade. Mais uma vez, a autoridade se fazendo presente, porque a autoridade fará desta maneira. Olha, existem sim 50 opções por aí, mas para você, para este cenário, para este momento, para essa sua situação, essa é simplesmente a opção que você tem que escolher e tem que ser agora, porque se você não fizer isso agora, o que pode acontecer é este cenário. Inclusive teve uma pessoa que eu encontrei ontem que não fez e passou por essa situação, ou seja, a autoridade, realmente uma pessoa que quer influenciar, persuadir, ela sabe recomendar com muita clareza, ela é assertiva, ela é aguda e ela realmente faz a pessoa entender qual é a melhor alternativa. Quando você persuade, você canaliza a melhor alternativa para aquela situação, para aquele problema, para aquela pessoa, e é exatamente isso que faz com que você seja uma pessoa de respeito, uma pessoa que as pessoas simplesmente querem ouvir e dão valor à sua voz. Muito melhor do que você chegar para alguém e falar, olha, existe aí 50 alternativas, escolha alguma, mas pelo menos escolhe uma, porque é importante para mim, sabe, eu preciso bater minha meta. Nunca mais faça isso se é que algum dia você já fez. Então, clareza, realmente dar poucas opções, o ideal é você dar uma opção, mas existem algumas estratégias que podem permitir você, de repente, dar 2 ou até 3 opções, mas isso é um cenário um pouco diferente. Mas para esse momento aqui, escolha o mínimo possível de opções, idealmente até uma opção, e aí sim, você vai ter muito mais clareza sendo oferecida para a pessoa. E isso leva a gente para o quinto elemento, que é um dos mais importantes de todos. Você ofereceu clareza para a pessoa, certo? Agora é importante você dar clareza para você. Essa é tão importante que eu vou deixar até um exemplo real no final, que é o Milton Bonassi. Ele relata que é incrível, nas palavras dele mesmo, é incrível que você passa a ter muito mais resultados e sem aquelas emoções negativas que antes impactavam. Porque basicamente, quando você realmente tem clareza, você sabe qual é a sua expectativa, você consegue conduzir com muito mais clareza as suas próprias emoções e isso é determinante. Você conversar com uma pessoa que você percebe que ela está ali desconcentrada, que ela não sabe muito bem como conduziu, ela até foi abalada por algo que você disse, isso é muito negativo. Em uma negociação, reunião, conversa ou qualquer tipo de interação social, você não pode permitir isso. A gente geralmente perde a situação e até o controle emocional algumas vezes quando a gente não sabe claramente qual é a nossa expectativa e quais são os outros cenários aceitáveis frente a essa expectativa. Ou seja, se alguém rejeita a sua vontade inicial, se você não tem clareza de qual é a outra proposta que você vai fazer, o que vai acontecer é que o seu cérebro vai entrar em estado de defesa e com isso ele pode te deixar até apreensivo, agressivo, tenso, irritado e isso seguramente é o começo do fim, porque efetivamente você vai perder o controle e quando você perde o controle você deixa de ser persuasivo, você deixa de influenciar, você deixa de ser uma autoridade. Então vá para um cenário um pouquinho diferente, porque quando você realmente já preparou os cenários positivos, os cenários negativos, você será muito mais sólido, exatamente como aconteceu com o Milton, que é um médico radiologista que realmente chegava às vezes até a
evitar entrar em conversas e negociações, porque ele simplesmente sabia que ele poderia perder o controle. Então não deixe que isso aconteça com você. Eu já vou deixar o vídeo aqui do Milton para você realmente ver isso acontecendo na prática e aprender a fazer assim como o Milton. Mas se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, não deixe de entrar aqui em neuropersuasão.com.br para você participar da Semana da Persuasão, para efetivamente você entender como é que você canaliza as emoções, conduz emocionalmente uma outra pessoa e efetivamente aumenta o seu poder de impacto, de influência, de carisma, se torna uma pessoa muito mais agradável e faz com que através de tudo isso você conquiste a atenção das pessoas, conquiste muito mais resultado. Então não deixe de participar aqui, neuropersuasão.com.br, você vai receber uma série de aulas, PDFs, e-books e tudo mais, e também a gente vai formar uma mini turma do curso Neuropersuasão, menor, mais intimista, porque efetivamente eu quero me fazer mais presente, porque eu quero que você perceba o potencial que a persuasão pode ter no seu dia a dia. Então deixo você agora com o vídeo do Milton e, como você já sabe, não deixe de fazer isso o quanto antes, porque tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Milton Bonassi, eu sou médico radiologista. Antes de eu fazer o curso, eu me sentia muito limitado quanto às minhas decisões, principalmente. Eu decidia pelas coisas mais simples, no sentido de não ter que me atritar com as situações ou com as pessoas. Evitava ao máximo chegar a uma negociação, porque eu não tinha estrutura que me desse base. Qualquer argumento um pouco mais forte, qualquer posição mais firme, eu me desestruturava e acabava cedendo. No fundo, eu me sentia fraco. Com esta evolução, eu fui percebendo que eu estava realmente tendo poder, estava tendo confiança, estava tendo satisfação nas minhas decisões, nos meus objetivos, e que eu estava realmente decidindo a minha vida, estava guiando a minha vida. As decisões eu já havia tomado, faltava implementá-las. Então eu me senti muito poderoso. Isso é um argumento, isso é um ponto que o André toca muito. Antigamente eu nem me imaginava encarando esses problemas. Eu encaro hoje em dia essas negociações como um passo técnico, como fazer qualquer coisa tendo um roteiro, um guia. A gente deixa de lado as emoções negativas e negocia tecnicamente, de uma forma muito objetiva, uma forma olho no olho, sem enganar ninguém, fazendo tudo da forma mais ética e transparente. E isso dá confiança. O André tem uma didática perfeita, porque ele tem conhecimento e é muito fácil ensinar quando a gente conhece, além de uma energia que ele transmite, que é muito boa, que nos dá estímulo, e eu realmente recomendo. Boa sorte a todos.